Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 15ª aula de alemão, de Deutsch. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu o nosso vídeo anterior, a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 14, assiste a aula 14 primeiro e assim que terminar, se você quiser, vem aqui e assiste a aula 15 para dar continuidade nos seus estudos, ok? Bom, dando continuidade na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o presente dos verbos regulares, ok? Então, assim como no português, né, nós temos os verbos e tem o tempo presente, né, que é quando a gente usa para falar de algo que está acontecendo no momento, ou que a gente fala algo que é, por exemplo, assim, eu corro todos os dias, né? Algo que acontece com frequência, que é um hábito. Ou mesmo aquela coisa do contínuo, né? Eu estou fazendo tal coisa. No alemão a gente usa só a forma presente para essas duas formas do português, ok? E nós vamos estudar dos verbos regulares porque nós vamos estudar regras para poder fazer a conjugação desses verbos no presente, tá? E assim como no português, o alemão também tem os verbos irregulares, que não vão seguir essas regras. Mas, como a maioria dos verbos seguem uma regra, então por isso que nós aprendemos a regra para poder aprender a conjugar a maioria dos verbos no presente, ok? Então, primeiro aí os pronomes, né? Acho que vocês já conhecem, que é eu, você. Depois ali na terceira linha, ele, ela e o pronome neutro, né? Porque a gente sabe que no alemão nós temos o feminino, o masculino e o neutro. Aí nós temos nós, depois vocês e ali embaixo eles, elas, tá? Que você pode escrever com letra minúscula. Né? Aliás, todos eles você pode escrever com letra minúscula, a não ser que começar uma frase, né, como no português. Mas, se for senhor, senhora, que é esse último, da mesma forma que eles, elas, senhor, senhora também se escreve com esse Z, tá? Só que ele sempre vai se manter com a letra maiúscula, independentemente se está no meio, no início ou no final, ok? Então, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Então, o primeiro verbo é o verbo perguntar. É o verbo fragen. Fragen. Tá? Verbo perguntar. Então, por exemplo, como que nós vamos conjugar? A gente tira esse EN do final, ok? E acrescenta um E para a primeira pessoa do singular, ST para a segunda pessoa do singular, T para a terceira pessoa do singular. Aí o verbo fragen, tanto na primeira pessoa do plural quanto na terceira pessoa do plural, mantém como na forma infinitiva, que é o fragen, tá? E daí, na segunda pessoa do plural, pega lá e acrescenta um T. Então vai ficar ich frage, du fragst, er ou sie ou es fragt, wir fragen, ihr fragt e sie fragen, ok? Então, a forma infinitiva lá, que é o fragen, que é o verbo perguntar, no pronome wir e no pronome sie, nós vamos usar na forma infinitiva mesmo, fragen, fragen, ok? Próximo verbo, o verbo ir, né? Gehen, gehen, né? Ich gehe, du gehst, sie, es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen, ok? Então, da mesma forma que o fragen. Depois nós temos bauen, bauen, né? Que é construir. Então, ich baue, du baust, sie, es baut, wir bauen, ihr baut, sie bauen. Próximo, bleiben. Bleiben é ficar, permanecer, né? Quanto tempo você vai permanecer em tal lugar? Quanto tempo você vai ficar? Então, essa questão de ficar, de estabelecer um local, né? De ficar num local. Então, bleiben. Então, ich bleibe,
du bleibst. Sie, es bleibt. Wir bleiben. Ihr bleibt. E sie bleiben. Então percebe aí que o infinitivo ele sempre se mantém no verbo via e no pronome via e no pronome sie, né? Então, fragen, gehen, bauen, bleiben, ok? E essa regrinha, então, da terminação também está seguindo ali para todas. Só que nós temos um porém, tá? Que ainda segue ali no verbo regular, mas nós temos um porém. Se o verbo terminar com ten, que nem, por exemplo, arbeiten, né? Arbeiten ou arbeiten, né? Depende da região. Tem uns que acaba engolindo esse en, né? Com a boca fechada e fica arbeiten. Ou arbeiten, né? Arbeiten, pode ser também. Quando termina com esse ten, o que vai acontecer? Na segunda pessoa do singular, na terceira pessoa do singular também, tá? E na segunda pessoa do plural, o que vai acontecer? Você vai ter que acrescentar um e, ok? Então, por exemplo, ali no do, você só acrescentava um S e um T. Tirava o E e o N e acrescentava um S e um T. Dessa vez, você vai tirar o E e o N e botar um EST, tá? Para não haver esse encontro de TST, tá? A mesma coisa acontece ali no pronome er, sie, es. Você teria que acrescentar um T, né? Tirava o EN e acrescentava um T. O que ia acontecer? Ia ficar dois T's. Não pode. Então, coloca um E no meio. Arbeitet. Ok? E o mesmo vai acontecer com o ia, né? Ia ter que acrescentar um T. E daí o que aconteceu? Teve que pôr um E no meio, porque senão ia ficar dois T's, né? Ia arbeitet. Então, ich arbeite. Du arbeitest, sie, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet e sie arbeiten, ok? Que era o verbo trabalhar. Depois, a mesma coisa acontece também quando o verbo termina com den. Então, não é só com verbos que terminam com ten. Verbos que terminam com den também, tá? Então, lá no do, no sie, es e no sie, e no ia final, lá do segunda pessoa do plural, também vai acontecer isso. Então, não vale só acrescentar o st no verbo que está com o pronome do, né? Tem que pôr um est. Lá no pronome sie, es, não dá só para acrescentar um t. Tem que colocar um e no meio, senão fica um dt. Não sai som ali praticamente diferente do D e do T, não vai ter som, não vai ter uma variância de som, né? E no pronome ia também, né? Mais um encontro ali entre o D e o T, então precisamos colocar um E no meio, ok? Então vai ficar ich rede, du redest, sie, es redet, wir reden, ihr redet e sie reden, tá? Que é conversar, dialogar, essa coisa de bater papo, ok? Vamos então agora para os exercícios, tá? Então você vai completar ali as lacunas, tá? Com a conjugação apropriada do presente dos verbos, porque a gente está aprendendo o presente, né? O tempo presente. E dos verbos regulares, tá? Então não adianta achar que eles vão mudar não, porque eles são verbos regulares. E eles vão estar entre parênteses, tá? Então ali na letra A, você vai usar o verbo kommen para conjugar ali e colocar na lacuna. Na letra B, nós temos duas lacunas. A primeira vai ser conjugação do verbo fragen e a outra do verbo kommen. Depois, nós vamos ter ali o verbo wohnen, arbeiten, antworten, trinken, machen e então lernen, ok? Então pause o vídeo, tenta fazer aí esse exercício e assim que você terminar, bota o play aqui e vamos conferir a resposta, ok? Bom, contando com que vocês tenham pausado o vídeo e tentado fazer os exercícios, vamos corrigir então. Na letra A nós temos ali Steve und Jack, né? Tananana, aus England, ok? Então tá falando que o Steve e o Jack, eles vieram
da Inglaterra, ok? Bom, nós temos Steve e temos Jack. Então são duas pessoas, é plural e são eles, né? Concorda comigo? Então, lá no eles, nós vimos que o verbo mantém no infinitivo, ok? Então ali vai ser kommen mesmo, tá? Que é o verbo vir, né? Então, kommen. Steve und Jack kommen aus England. Na letra B, nós temos ich, tananana, Jack. Tananana, du aus Spanien, ok? No primeiro vai ser o verbo fragen. Então, o ich é eu. É a primeira pessoa do singular. Então, fragen é o verbo perguntar. Como que conjuga ele para o pronome ich? Você vai tirar o e e o n e vai pôr só o e, né? Então, ich frage. Ich frage Jack. Eu pergunto para o Jack. Ou estou perguntando para o Jack. Ok? Aí ele pergunta e usa o verbo kommen. Como eu estou usando o pronome du, ok? Então eu vou tirar o e e o n e pôr st. Então vai ficar kommst du aus Spanien? Então, ich frage Jack, kommst du aus Spanien? Ich frage Jack, kommst du aus Spanien? Tá? Eu pergunto para o Jack, você vem da Espanha? Kommst du aus Spanien? Ok? Então, o verbo kommen, de novo, o verbo vir. Na letra C, nós temos o verbo wohnen, tá? Que é o verbo residir, o verbo morar, o verbo habitar. Pode ser viver também, dependendo do contexto, mas geralmente viver a gente fala com o verbo leben, né? Mas esse wohnen é de morar, de moradia, onde que está morando, onde que está vivendo, habitando, ok? Então ali tá ia, que é o pronome vocês, tananana, in London, tá? Então pro ia, o wohnen, você tira o e e o n e bota t. Então vai ficar ihr wohnt in London, né? Vocês moram em Londres. Ihr wohnt in London. Depois nós temos letra D. Herr Gruber, wo tananana Sie. Percebe que o pronome está com letra maiúscula e mesmo no final, né? Então quer dizer que é um pronome de tratamento, é o senhor, senhora, né? É lá da terceira pessoa do singular não, terceira pessoa do plural, que é aquele eles, elas, só que de uma forma mais educada, então coloca a letra maiúscula. E daí você vai usar para esse pronome o verbo arbeiten, que é o verbo trabalhar. E ele vai se manter no infinitivo por causa do pronome. Então, Herr Gruber, o senhor Gruber, né? Senhor Gruber, onde o senhor trabalha, né? Wo arbeiten Sie? Wo arbeiten Sie? Herr Gruber, wo arbeiten Sie? Tá, senhor Gruber, onde o senhor trabalha? Na letra I, nós temos o verbo responder, antworten, tá? Aqui, o pronome é er. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o e e o n e botar um e e um t. Por quê? O certo era botar um t, mas vai ficar dois t's. Lembra que eu falei? Que termina com ten, tem que pôr um e no meio. Então, é um e e um t que nós vamos pôr. Então, er antwortet nicht die Fragen. Tá? Ele não está respondendo as perguntas. Er antwortet nicht die Fragen. Er antwortet nicht die Fragen. Então, ele não está respondendo as perguntas. Antwortet. Ok? Antwortet. Letra F. É o verbo trinken. É o verbo beber. Nós estamos usando o pronome wir. O pronome nós. É a primeira pessoa do plural. Então, vai manter no infinitivo, né? Lembra lá? Então, was trinken wir? O que nós estamos bebendo, né? Was trinken wir? Depois, na letra G, o verbo machen. Machen, né? Que é o verbo fazer. Então, o pronome é du. Se o pronome é o du, então nós vamos usar na terceira pessoa do singular. Que você vai tirar o e e o n e botar um t. Então, da terceira pessoa do singular, não. Da segunda pessoa do singular, porque é du, é você, né?
Então vai ser, tira o E e o N e bota S-T. Então vai ficar, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ok? O que você está fazendo agora? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt. Achei engraçado, né? Os verbos não pode ter, tipo, um TST, como nós vimos. Tem que pôr um E lá, né? T-E-S-T. Mas TZT pode. É engraçado, né? Então, was machst du jetzt? O que você está fazendo agora? Was machst du jetzt? Depois nós temos o verbo aprender, tá? Temos que tomar cuidado que o lernen, ele também pode ser o verbo estudar, depende do contexto. Só que o estudar na faculdade é uma coisa, tá? Que é o studieren, que nós vamos ver essa questão um pouco mais para frente. E o lernen é mais essa questão de você estudar fora da faculdade, que não tem a ver com graduação, não tem a ver nada com isso, né? Então, nesta frase que nós estamos aqui, que está escrito ali na letra H, estudar, então, que eu estou estudando alemão, ou eu estudo alemão, né? Então, não é na faculdade, a não ser que você estude na faculdade alemão, né? Um curso de alemão na faculdade, né? Daí você pode usar o verbo studieren, né? Mas eu quero dizer aqui de estudar alemão por conta própria mesmo, tá? Que ali não é na faculdade. Então, ich lerne, né? Porque o pronome é ich, pronome eu, primeira pessoa do singular. Então, lernen, tira o E e o N e bota E. Então, ich lerne Deutsch. Ok? Então, vamos ler mais uma vez as frases. Letra A. Steve und Jack kommen aus England. Ich frage Jack, kommst du aus Spanien? Er wohnt in London. Herr Gruber, wo arbeiten Sie? Antwortet nicht die Fragen. Was trinken wir? Was machst du jetzt? Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch, ok? Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje e, como eu sempre digo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na tua tela escrito inscreva-se para poder ficar a par de todas as nossas aulas conforme vão sendo publicadas, ok? E quando estiver disponível, se você quiser assistir a próxima aula, que é a aula 16, é só clicar aí no quadradinho que está escrito na sua tela, aula 16, e aí então você poderá assistir normalmente, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida é só comentar ali nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês no máximo, ok? A tirar as dúvidas. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!